Alô, tá gravando? Coisa linda. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui é o Rafael, tô meio gripado, aí eu preferi ficar em casa, né? Por conta do bagulho, né? Da doença é ruim, né? Transmitir. Eu vou apresentar rapidamente também pra não tomar muito tempo de vocês. A gente tem dois videozinhos aqui que se pá, as meninas já passaram pra vocês que é só pra gente ter uma noçãozinha do que né? Tá rolando. Quando a gente fala de Punch and Rudy. Um é, né, das antigas, o outro é mais uma releitura recente. Tinha um debate interessante sobre isso. Opa, né, cara? Aí, obrigado. Aí o contexto histórico, né? A gente tem o Punch Rudy aqui no meio, são os bonequinhos aqui bonitos, né? São os bonecos de marionete de luva, né? Coisa linda. E eles estão entre essas duas situações, né? Eles surgem no meio dessas duas situações. O microfone tá caindo. Alô, aqui, tá. Que é a comédia da arte, que eu não sei se vocês estudaram, mas como eu sou calor eu tive que estudar, e a Revolução Puritana, então eu não sei que vocês viram, então eu vou ver também, né? Comédia da arte é um bagulho, né, um movimento cultural, né? Começa no século XVI ali pro século, e tem a decadência ali, como diz nas leituras que eu tive, no século XVIII. E começa com a invasão da França e da Espanha na Itália, né? Que institui esses novos pobres, onde uma certa classe erudita vai tentar a vida em companhias de arte, né? E nessas companhias de arte eles são nômades, eu não sei se esse seria o termo certo, né? Nômades, mas enfim, se entende que eles eram itinerantes, talvez seja mais correto de dizer. Eles tinham fins lucrativos, tinha um baúzinho lá e eles tinham já umas cartas de direitos, tá ligado? Então, assim, lá dizia, porque todo mundo tem direito a baúzinho aqui, e aí a gente vai dividir os nossos lucros, apresentavam-se nas ruas, nas praças, é, e também quando eram convidados por nobres e príncipes, enfim. E isso guarda essa informação que ela é importante mais tarde. Então, ela já se tinha um Canovaccio, que no meu italiano super fluente é um negócio parecido com um menu de cardápio, tá ligado? Ou seja, não era exatamente é, um roteiro propriamente dito fechado, entendeu? Ali dizia o cenário, qualquer papel, seja personagem, né, que se queria retratar, né, a sequência de, de ações que iam sendo feitas, de acontecimentos. E nesse meio acontecia improviso, né? Então, é importante salientar essa questão do papel da tradição, porque essa tradição ela vai ela vai ser guiada mais ou menos no seguinte, uma série de personagens vão ser criados, né? E eles vão ser passados de pais para filhos, né? E dentre esses personagens, assim, eles eles tinham esses dois Ani, que eram caracterizados por serem valentes, serem de Bérgamo, uma região pobre. Então eram personagens que eles se confundiam muitas vezes com a vida dos próprios artistas, né? E eles tinham isso de uma certa identidade, assim, né? Na vida deles, né? Que eles iam. Eles não mudavam muito, assim. Eles iam. Essa construção de tradição foi dando uma certa identidade para cada personagem, né? Esses dois anis, eles tinham até formas de falar dialetos, né? Então ele falava de uma. Ele falava com sotaque de Bérgamo porque a característica dele era valente, era ser pobre, tinha todo um subtexto aí, digamos assim, talvez esse seja o termo errado, mas enfim, por trás dessas personagens, né? Então essa é a origem do Polichinelo, que no fim vai virar o Mr. Punch. Bora. Ah, não, peraí. A tradição da comédia de arte perpetuou-se através do eixo hereditário das famílias. Já falei, é isso aí. Então, o contexto histórico da época, a gente tem que. A gente estava aqui, né? Na, na Itália e Europa, considerando que eles eram itinerantes, né? Vamos entender mais ou menos o que tá rolando ali na história ali da Inglaterra, para entender onde que eles se encaixam, né? Porque principalmente porque o Punch and Rudy ele tem essa identidade bem violenta, digamos assim. E ao meu interpretar ela tem muito a ver com a realidade da época. Tinha muito tempo
muitas eras passaram na dinastia Tudor, que era a reforma anglicana, papapá, pipipi, cercamentos dos campos, as câmaras comuns, ou seja, era uma dinastia monarquista, né, que fez diversas mudanças políticas na gestão, e a partir de 1603 entra na nova dinastia, a dinastia Stuart, que ela começa a avançar no controle da burguesia, né, com aumento de impostos, perseguição religiosa dos puritanos, que são essa galera mais moralista, né, das ideias, ele dissolução do parlamento, enfim. Temos a continuidade dele, que é o reinado de Carlos I, também nessa mesma política de controle da burguesia, novo aumento de impostos, e aí começa um movimento de resistência da burguesia, assim, mais porrada, entendeu? Porque de onde que vem a burguesia, né? A burguesia, ela vem dos burgos, que é nessas regiões periféricas de um castelo, mas que não eram os camponeses, né? Eram os mercadores, eram as pessoas que forneciam seus produtos para o castelo, né? Para a nobreza, que era detentora do poder militar. Aí, enfim, uma série de reformas, uma série de movimentos políticos, né? Trazem a Guerra Civil, a Revolução Puritana, né? Onde esses burgueses, eles vão contra a coroa, né? E eles dizem que Carlos I foi um traidor da nação, não sei o que. Eles têm um certo aparato militar a essas alturas do campeonato, e aí eles vão lá e matam o rei, que é uma coisa muito comum nas revoluções burguesas. E aí, nesse governo de Cromwell, enfim, tem uma série de coisas, entre eles os atos de navegação, isso só pra gente situar no planeta Terra onde estamos, que é onde começam as invasões, né? A gente já tem a descoberta na América, já estamos em 1600, né? Já temos aí os europeus assanhadinhos sobre a nossa terra aqui. Então temos ali, após a morte do Cromwell, o retorno da dinastia Stuart, que é aquela mesma lá de cima lá. O que caracterizou esse governo Cromwell e o retorno da dinastia Stuart? O governo Cromwell, ele estava mais ligado ao controle social e através da ideologia puritana. Que puritano vem de puros, os puros, né? Eles são protestantes, mas que tem uma perseguição pela, como é que eu posso dizer, moral pura, né? E aí com a volta, isso é uma coisa que me deparei que eu achei espetacular, que com a volta da monarquia, que, né, imagina, um negócio atrasado, isso aqui, não pode ser mesmo, mas ele tem o retorno tem ali a decadência, né, no final do Cromwell, enfim, não vou explicar com muitos detalhes, até porque eu não sei com tantos detalhes, mas tem a decadência do puritanismo, né, na Inglaterra, e aí, entre essa dinastia Stuart, que é o filho do Carlos I, o Carlos II, com aberturas de teatros e outras formas de arte, né? E nesse ano, acho que 1662, agora não lembro exatamente, esqueci de escrever aqui, tem o casamento do Carlos II, onde muitos artistas vão para a Inglaterra para tentar conseguir a graninha, né? Tem esse ressurgimento das culturas que eram proibidas, de certa forma, ou vetadas, assim, pelo puritanismo inglês. Então, é isso aí. Aí, dentro dessas pessoas, tem esse Pietro Gimondi, que tem as raízes dele na Comédia dell'arte, depois a gente vai ver por onde que ele passou, é um rolezão. E aí, ele traz esse Politinella, e as pessoas gostam tanto lá na Inglaterra, nesse movimento, o microfone tá caindo. Alô. Tá. Gostam tanto desse movimento ali na Inglaterra, ali, desse Politinella, desse Pedro de Monte, que começam a replicar. E aí, enfim, começam a chamar ele de Mr. Punch. E ele tem um bastãozinho que ele bate nas pessoas. Mas o que tá acontecendo no Brasil nessa época? Já que o meu papel aqui nesse momento aqui é situar a gente, tá, mas o que estava acontecendo no planeta, Mel? Mas como tá no Brasil, eu acho legal a gente falar do Brasil. Nessa época, enquanto tava rolando tudo isso, né, no início do século XVI e no início do século XVII, né,
com essas comédias dell'arte, ao auge, né? E todas essas situações que aconteciam na Inglaterra, é, a gente tinha o início das bandeiras, né? Das expedições ao interior do Brasil em busca de riquezas e escravos indígenas, partindo principalmente de Salvador e Recife. Isso no século XVII, né? O início dele é o início dessas bandeiras. E no meio delas teve a questão da formação da Companhia das Índias Ocidentais. E, como a gente viu antes, no meio, né, temos aí o governo de Cromwell com os atos de navegação, que eram atos para explorar terras brasileiras, americanas e das colônias, enfim. Mas que esse ato de navegação, chamado assim, né? Ele era para dar mais controle para a Inglaterra, que estava perdendo poder pelas iniciativas burguesas holandesas através da Companhia das Índias Ocidentais. E o fim do século XVII, a gente vê a derrocada do Quilombo dos Palmares. E então, o nascimento de Punch é nesse furdunço das ideias, né? Ele é conhecido pelo fato, né, o nascimento do Punch, pelo fato do diário político e cortesão de Samuel Pepys. Lembra que no Covent Garden, em 9 de maio de 1662, 2 semanas antes do casamento real de Carlos II, o casamento lá do menino lá, ele encontrou um teatro de bonecos italiano, e o melhor que jamais vi. Enfim, o boneco tornou-se o assunto da cidade e apresentou-se pessoalmente para o rei, dando início a uma carreira contínua até hoje, tanto que 9 de maio é considerada pelos bonequeiros o dia oficial do nascimento de Punch. Graças a esse Samuel aí, o Samuquinha, a grande Samuca. Eu acho que... Bom, eu vou ler isso aqui, né? Mas pra gente poder fechar aqui, mas eu não sei se alguém aqui do grupo vai querer falar. Se quiser, ó, pausa aí. Vou dar uns 2 segundos. Massa. Então, se é eu de novo, então vamos lá. Gimondi havia atravessado a Europa com seu teatro ambulante, parando em Munique, Frankfurt, Colônia, Viena e Paris, e a sua principal atração era uma versão do boneco de máscara Pulcinella. Os ingleses, conhecidíssimos por sua inabilidade em pronunciar palavras de outra língua, logo apelidaram de Punchinello. O nome finalmente foi traduzido por a Punch. Era uma marionete controlada por uma haste fixa, que aí depois de uma questão financeira, ele vai se tornar um boneco de luva, e que vai permitir que a pessoa esteja sozinha fazendo esses espetáculos. Então, uma coisa interessante para falar em questão do contexto e em relação de como surgiu, a característica dele, né, a peça, ela normalmente vai ser ele batendo nas pessoas e ele apanhando para as pessoas, dependendo de onde que ele é feito, muito por conta de que ele vai subverter essas ordens políticas da época, né, essa ordem puritana, da moral pura e tal, e muitas coisas em relação a essa ordem burguesa, de alguma forma, assim, que tá colocando ele, que coloca ele nesse cenário histórico como uma subversão daquilo que acontecia na época, né? Só para finalizar a minha fala, por mais que não seja eu aqui, eu acho que algo que se vale muito a ressaltar é que é um teatro de animação que tem uma história muito longínqua, tem muitas representações, foi para os Estados Unidos, foi para vários locais, assim, né? E é muito conhecido, virou mercadoria, enfim. É bem famoso, assim, no universo da cultura popular inglesa, principalmente colonial inglesa. Mas que muitas vezes as pessoas acabam criticando e confundindo por conta de que ele, enfim, bate na mulher, bate no bebê, bate na polícia, bate no diabo, bate em todo mundo, tá ligado? E apanha também. Mas enfim, esse não é o tema. Eu acho que o ponto principal que é muito importante ser ressaltado que é uma das questões da conclusão do artigo da Moi Moi sobre Punch and Rudy, que é muito interessante, recomendo muito. Abre aspas. De qualquer forma, os mestres que têm que manter os espetáculos sintonizados com seu tempo, isso garante que a tradição permaneça viva. Punch subverte as regras da sociedade, mas para fazer isso, precisa conhecer muito bem que regras são essas. Então, com essa frase de efeito, eu termino por aqui. Um beijo a todo mundo e até a próxima, quando eu não estiver doente presencialmente aí. Beijo.